Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite a você. Hoje, quinta-feira, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus caminhos. A palavra de Deus, ela tem poder em si mesma para transformar a nossa vida, para transformar qualquer situação que nós possamos estar vivendo, passando ou enfrentando a nossa vida. E eu tenho certeza que se você colocar em prática a palavra que você vai ouvir, você poderá então ver, Deus trazer transformação para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida material, para a sua vida espiritual. A Bíblia, por exemplo, nos dá um exemplo de como a obediência, a direção de Deus, a direção do Senhor Jesus, a direção da palavra traz transformação para a nossa vida. Certamente você já ouviu e aprendeu a respeito do primeiro milagre que o Senhor Jesus operou. O primeiro milagre que Jesus operou, ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. E foi quando ele, num casamento, ele transforma água em vinho. Não vinho alcoólico, mas o suco de uva. Ele transforma água em suco de uva. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, foi convidada para um casamento. Jesus e os seus discípulos também foram. E no decorrer da festividade do casamento, porque os casamentos judeus, eles comemoram, por uma semana ali, vamos dizer assim, o casamento, são 7 dias de comemoração, 7 dias de muita alegria, de muita festa. E uma das coisas essenciais era o vinho, o suco da uva, que representa, na Bíblia, tem como um dos significados a alegria. O vinho, o suco de uva na Bíblia, ele representa a alegria. E a Bíblia diz que no decorrer daquela festa, acabou o vinho, acabou o suco de uva. E então a Maria, mãe de Jesus, diz assim para Jesus: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Então Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Ele não estava sendo grosseiro, nem mal educado, nem desrespeitando Maria como sua mãe. Apenas ele estava dizendo: olha, ainda não é chegado o meu momento, não é chegada a minha hora de se manifestar. Então a Maria naquele momento tomou a iniciativa. Qual? Ela vai até os serventes e diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, a Maria fala assim: olha, façam tudo o que Jesus disser, tudo o que ele mandar, façam, obedeçam, a direção que ele der, acate, o que ele pedir, atenda, o que ele mandar, obedeça. Então a Bíblia diz que haviam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam ali para seus rituais, suas purificações, e Jesus disse assim: enchei de água essas talhas. Ou seja, as talhas estavam vazias, Jesus mandou encher de água. E diz o texto que os serventes encheram totalmente aquelas talhas de água. Quando eles encheram em obediência a Jesus, ele mandou tirar e levar ao mestre-sala, aquele que prova a comida, aquele que provava o vinho, que provava tudo que era distribuído naquela festa. E quando o mestre-sala prova daquela água, transformada em vinho, se bem que ele não sabia, e sim os serventes, ele foi para o noivo e disse: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, depois, já quando estão cheios, serve o inferior, mas tu, porém, guardaste o melhor para o fim. Veja, Jesus transformou aquela água em vinho. E segundo as palavras do texto, que a água transformada em vinho por Jesus era melhor do que o bom vinho que geralmente era servido por último. O que isso significa? Isso significa que não importa a sua situação, não importa o que você está vivendo, o que você está passando. O mesmo Senhor Jesus que transformou água em vinho, ele pode transformar você, pode transformar teus filhos, pode transformar teu casamento, pode transformar tua vida financeira, tua vida material, tua vida profissional, pode transformar esse quadro de doença num quadro de saúde.
né, nesse quadro de derrota, um quadro de vitória. Ele pode transformar da água para o vinho. Tudo que Jesus transforma, junto com essa transformação sempre vem o melhor de Deus para a nossa vida. Mas entenda que ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas ouvem. Receber a direção de Deus, muitas pessoas recebem. Muitas pessoas não são abençoadas, não é por falta de palavra, não é por falta de conselho, por falta de direção, por falta de serem instruídas, né, pela palavra de Deus, né? A Bíblia diz: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá o pão enquanto eles ainda dormem. Ou seja, Deus não deixa faltar nada, inclusive a palavra dele. Ele envia a palavra dele todos os dias, né? Quando fala aos seus amados ele dá o pão, não é só no sustento, trabalho, força, alegria. Deus dá a palavra, o pão para o espírito, o pão para a nossa alma todos os dias. E se, né, não vier, Jesus falou: olha, clame ao Pai, Pai nosso que estais no céu, dá-nos hoje o pão nosso cada dia. Se você pedir, né, uma palavra para Deus, uma direção para Deus, Deus vai te dar. Então veja, o que na verdade acontece é que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, só que muitas vezes a pessoa não obedece, ela não pratica. E o pastor, nenhum pastor, nem mesmo Deus, nem o Senhor Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus vai enviar um anjo para te obrigar, né, para forçar você a praticar, a obedecer a palavra dele. Não. É você que precisa obedecer, é você que precisa tomar a decisão de obedecer, de praticar. O apóstolo Tiago disse: olha, não sejam apenas ouvintes da palavra. Ouvir é muito bom, porque pelo ouvir vem a fé, pelo ouvir vem a instrução, pelo ouvir, né, vem a força, pelo ouvir, né, vem a direção, né, daquilo que vai trazer bênção, milagre, vitória, mudança para a nossa vida. Mas Tiago diz: não sejam apenas ouvintes, mas tornai vos. Esse tornai vos, quer dizer, esse vos é você, sou eu. Ao ouvir a palavra de Deus, nós devemos nos tornar praticantes da palavra de Deus. E aqui, esse texto que eu citei para você, né, o Evangelho de João, capítulo 2, da transformação da água em vinho, né, o milagre aconteceu, uma transformação da água para o vinho aconteceu, porque fizeram tudo que o Senhor Jesus disse para ser feito. E aqui, né, o apóstolo Paulo ele traz mais luz, né, para a gente a respeito da maneira como nós devemos nos comportar, da maneira como nós, crentes, cristãos, da maneira como nós que queremos, né, ser honrados por Deus, abençoados por Deus, que queremos ver Deus agir na nossa vida, como nós devemos nos comportar. Porque muitas vezes a pessoa, por não obedecer a palavra, por não fazer aquilo que a palavra, por não se tornar um praticante da palavra, pela falta da prática da palavra de Deus, é que muitas pessoas têm, infelizmente, deixado de viver, né, vida com abundância, têm deixado de experimentar saúde, têm deixado de ter uma vida de prosperidade, têm deixado de ter paz, têm deixado, né, de ter uma vida de vitórias, têm deixado, né, muitas das vezes de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, coloca no teu coração, você meu amigo, você minha amiga que me ouve nesta noite, coloca no teu coração fazer tudo o que o Senhor Jesus te disser, porque o Senhor Jesus, Ele não quer o teu mal. O Senhor Jesus não quer ver você na pior. O Senhor Jesus não quer prejudicar você, não quer ver você no fundo do poço, não quer te ver sofrendo, não quer te ver infeliz, amarrado, não quer te ver comendo o pão que o diabo amassou. Ele não quer ver você sendo como se fosse o pão sendo amassado pelo diabo. Lá em Jeremias 29:11, Deus, portanto o Senhor Jesus também dizendo, o Espírito Santo dizendo para você e para mim, ele diz assim: olha, Deus falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que bem desejais. Os pensamentos, os desejos, as intenções de Deus, do Senhor Jesus, por você e por mim, é de paz, é de vitória, de alegria, de prosperidade, de que a gente possa realmente viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Então, olha só, olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, tá? Vai estar as referências de todas as passagens que eu estou citando aí no rodapé do vídeo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja que esta palavra é para os filhos de Deus. Paulo usa três expressões aqui, né? Filhos de Deus, inculpáveis, sinceros e irrepreensíveis. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Você aceitou o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador? Então essa palavra é para você, é para mim. Paulo está dizendo que nós devemos nos tornar sinceros filhos de Deus. Por que ele usa a expressão sinceros filhos de Deus? Porque muitas pessoas dizem ser filhos de Deus, filhas de Deus, mas muitas pessoas não são verdadeiros filhos de Deus, verdadeiras filhas de Deus. Muitas pessoas não são sinceras, elas são falsas, são fingidas, elas dizem ser uma coisa que elas não são. Tem pessoas que dizem ser boas e são más, que dizem ser pessoas de bem e são pessoas do mal. Tem pessoas que dizem ser convertidas e não tem conversão nenhuma na vida delas. Tem pessoas que dizem ser do Senhor Jesus, mas são do diabo. Tem pessoas que dizem ser honestas, mas são desonestas. Tem pessoas que dizem ser santas e vivem num pecado medonho. Tem pessoas que dizem ser obedientes a Deus e são desobedientes, que dizem praticar a palavra de Deus e não praticam. Então veja, há muitas pessoas que dizem ser uma coisa, mas não estão sendo sinceras. E Paulo está dizendo, nós precisamos ser sinceros, filhos e filhas de Deus, tá? Pessoas que verdadeiramente se comportem, vivam, ajam e procedam em todos os lugares, em todas as circunstâncias, situações. Nós devemos agir e proceder como filhos e filhas sinceros de Deus, né? O apóstolo Paulo mesmo diz, olha, antes nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor e devemos andar como filhos da luz. Ele está dizendo, quando você aceitou Jesus, você se tornou um filho da luz, um filho de Deus, né? Um filho do Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem que viver, né, o que a palavra diz, para que vivendo o que a palavra diz, vivendo de acordo, conforme, segundo a palavra, as Escrituras, as pessoas possam reconhecer, o mundo possa reconhecer que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de ser, de tratar as pessoas, pelo seu comportamento, que as pessoas possam olhar para você, olha, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Só que ele usa outra expressão, inculpáveis. O que quer dizer inculpáveis? Inculpáveis quer dizer que não tem culpa, não tem condenação, não tem acusação. E como é maravilhoso poder estar diante de Deus, como é maravilhoso poder estar diante dos irmãos da igreja, como é maravilhoso poder estar diante das pessoas do nosso trabalho, da nossa vizinhança, da nossa família, diante dos nossos amigos. Como é maravilhoso poder até mesmo estar diante de Satanás, do diabo, né, com um coração e uma mente, uma consciência sem culpa, sem condenação. O apóstolo João diz assim, olha, se o coração não nos acusar, temos fé, confiança diante de Deus. E nessa fé, nessa confiança que temos diante de Deus, por um coração não cheio de condenação,
por um coração que não acusa, por um coração que não, vamos dizer assim, condena, aquilo que dele pedimos, dele nós recebemos. Olha que profundo. Quando você tem um coração inculpável, uma consciência, uma mente sem culpa, sem condenação, sem acusação, o apóstolo João diz, você então passa a ter fé diante de Deus, verdade, confiança diante de Deus, para se achegar a Ele, colocar as suas necessidades, pedir a Ele o que você quer, e aquilo que você dele pede, você recebe. Não é talvez você recebe, não é pode ser que você receba, quem sabe você receberá. Ele diz, aquilo que dele pedimos, dele recebemos. A Bíblia dá um exemplo maravilhoso no Velho Testamento, que é o exemplo do profeta Daniel. A Bíblia diz que o rei da época, ele pensava em colocar, algumas pessoas em determinadas posições no seu reino. E ele escolheu 3 presidentes, dos quais um era Daniel. E Daniel se destacou. Então o rei colocou ele como principal, queria colocá-lo. Ele colocou como principal. Só que as pessoas ali ficaram com inveja, com ciúmes, nada feliz com o que estava acontecendo favoravelmente, a Daniel. Então, eles tentaram de todas as formas prejudicar Daniel. E lá em Daniel, vou ler para você, olha, Daniel capítulo 6, no versículo 4, diz assim, olha, então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel. Olha só, procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Ou seja, eles queriam achar algo em Daniel para poder acusar, para poder condenar, para poder apontar. Daniel faz isso, Daniel é assim, Daniel cometeu esse erro, Daniel é culpado disso, Daniel agiu errado aqui. Eles procuravam uma ocasião do que acusar Daniel. Essa é a maneira com que o diabo, Satanás, ele age. Lá em Apocalipse 12, a Bíblia fala que ele é o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite. Esse é o papel do diabo. Ele tenta a pessoa, oferece, os prazeres do mundo, o pecado, muitas coisas, coloca de mão beijada diante da pessoa, oferece o mundo para a pessoa. Através da tentação, ele vai sugestionar a pessoa a ceder aquilo, querer aquilo, se entregar, se render aquilo, para que depois que a pessoa cair na tentação, ceder à vontade da carne, fazer a vontade do diabo, então o diabo venha trabalhar na vida dessa pessoa, trazendo acusação e condenação. Então, como aquelas pessoas usadas pelo diabo procuravam ocasião para ter o que acusar a Daniel, assim o diabo, ele quer procurar ocasião para acusar você e a mim. Por isso que Paulo diz, Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. E Pedro, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, esteja com os olhos atentos, abertos, vigia no que você fala, pensa, vigia no que, como você se veste, vigia com quem você anda, vigia com quem você abre da sua vida, vigia em todo sentido, em todo tempo, vigiai, orai, estejam atentos, porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, ele está ao nosso redor, procurando alguém a quem possa devorar. Ele está procurando uma oportunidade, uma brecha, uma porta aberta na nossa vida, para poder nos destruir, roubar e matar, como diz o Senhor Jesus. Mas olha só, eles procuravam uma ocasião do que acusar Daniel, mas o texto diz, não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha só, a Bíblia diz que não puderam achar erro, nem culpa, nem falha em Daniel. Por quê? Porque Daniel era fiel. Esse fiel quer dizer, ele era fiel primeiramente a Deus. Guarda isso no teu coração. Um homem que é fiel a Deus, uma mulher que é fiel a Deus, um jovem, uma pessoa que é fiel a Deus, essa pessoa, naturalmente, sem nenhuma dificuldade, ela é fiel ao marido, é fiel à esposa, é fiel ao namorado, é fiel à namorada, é fiel ao patrão, é fiel à igreja, é fiel nos dízimos, é fiel na sua comunhão com Deus. A pessoa fiel a Deus, ela é fiel em tudo, ela é uma pessoa confiável.
E são esses que a Bíblia diz que Deus abençoa. A Bíblia diz que os fiéis são cumulados de bênçãos, os fiéis são cobertos de bênçãos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando os fiéis da terra, né? Deus procura homens e mulheres que sejam fiéis a Ele. A Bíblia fala, né, que se a gente for fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Fiel sempre é abençoado. Então Daniel era fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e assim tem que ser você, assim tem que ser eu. Nós devemos, como diz o Senhor Jesus, bem-aventurado é aquele servo, quando o seu Senhor voltar, ser achado por ele fiel. Você, quando o Senhor voltar, né, ele espera encontrar você e a mim fiéis a ele, fiéis, tá? E que você possa ser esse homem, se tornar esse homem, essa mulher, essa pessoa inculpável, sem culpa, sem condenação, consciência limpa, coração limpo, que por mais que procurem algo para te acusar, que procurem erro em você, por mais que procurem falha, não venham encontrar, porque você é fiel. Então, nós devemos nos ser sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio, que nem Paulo fala aqui, vou ler de novo, Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, no meio de uma geração pervertida, né? No meio de uma geração pervertida, resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, Jesus falou, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens. E a nossa luz brilha diante dos homens quando nós nos comportamos como sinceros filhos e filhas de Deus. Quando vivemos uma vida, né, de pessoas inculpáveis, sem culpa de nada, inocentes, né, diante de Deus. Tanto é que o Daniel armaram um plano para ele. Nesse plano das pessoas, aparentemente deu certo. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas ao ser jogado na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e não permitiu dano algum ser causado em Daniel. Está lá em Daniel 6:22, ele fala para o rei, quando o rei, né, não dormiu, não comeu, não se alegrou, não bebeu seu vinho, perdeu o sono, porque ele amava Daniel, gostava de Daniel. O Daniel dormiu bem, dormiu tendo leão como travesseiro, pelo de leão como travesseiro. E no dia seguinte o rei vai lá, se coloca diante da boca da cova dos leões e grita: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso de Deus a quem tu continuamente serves ter te livrado? E o Daniel grita lá dentro: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque em mim foi achada inocência diante dele e diante de ti, ó rei, coisa alguma cometi errado. Olha só, a Bíblia fala, o próprio Daniel reconheceu que ele foi livrado por Deus, protegido e honrado por Deus, porque ele era inocente, inculpável no meio daquela geração da época dele. Assim tem que ser você, assim devemos ser nós, hoje que cremos no Senhor Jesus, no meio dessa geração pervertida, corrupta, mundana, pecaminosa, dominada, cegada pelo diabo. Nós devemos brilhar, ser luz, né? Ser diferente, fazer a diferença. Só que outra expressão usada no texto além de sinceros filhos de Deus, inculpáveis, também fala de ser irrepreensíveis. O Salmo 119, versículo 1 fala assim, olha: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Pastor, o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não é repreendida, uma pessoa que não é corrigida, que não há necessidade de alguém repreendê-la, de alguém corrigi-la, de alguém chamar a atenção dela. Nem Deus, nem pai, nem patrão, nem o pastor, nem o irmão, nem ninguém, sabe, vai repreender a pessoa. A pessoa irrepreensível é aquela pessoa que não tem, sabe, não há o porquê ela ser repreendida. Ela está correta em todos os sentidos. Ela vive uma vida correta diante de Deus.
ela vive uma vida correta diante do marido, diante da esposa, diante dos filhos, ela vive uma vida correta na igreja, no trabalho, na vizinhança. Ela é uma pessoa que faz tudo certo, correta, né? Por isso, você vai talvez perguntar, pastor, mas como? Como é possível alguém ser irrepreensível? Como é possível alguém não ser corrigido? O texto explica. Bem-aventurados, abençoados, felizes, pessoas que terão sucesso são os irrepreensíveis no seu caminho, na sua vida, no seu dia a dia, na sua caminhada de fé. Por que são irrepreensíveis? Quando é que a pessoa se torna irrepreensível? Que andam na lei do Senhor. Pode parecer difícil ou impossível. Eu não sei o que você vai dizer, o que você vai falar. Mas eu digo para você, olha, nenhum dos mandamentos de Deus são penosos. O que significa isso? Nada que Deus mande você fazer ou eu fazer é difícil demais. Tudo que Deus pede para mim e para você é possível a gente fazer e obedecer, sim. Basta querer. Quem não quer arruma desculpa. Quem quer simplesmente vai e obedece, faz acontecer. Então veja só, que quando você se propõe a andar na palavra, quando você se propõe a andar na palavra de Deus, então a Bíblia diz que por andar na palavra, praticar a palavra, viver na palavra, você se torna irrepreensível. Pois que essa palavra possa entrar no seu coração, e que essa palavra possa entrar na sua mente, e que você possa tomar a decisão de se tornar, através do que você vai ouvir aqui no finalzinho, se tornar um verdadeira filho de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e brilhar, fazer a sua luz brilhar diante dos homens, fazer as pessoas ver Jesus na tua vida, fazer as pessoas verem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Versículo 14, comecinho, Paulo disse, fazei tudo. Lembra? Por que Jesus pôde transformar a água em vinho? Que aqui era uma maneira dele mostrar que ele pode transformar, né, qualquer coisa, porque ele não só transformou a água em vinho, ele transformou aquele casamento de um fracasso em um sucesso. Ele transformou aquele casamento que poderia começar com briga em um casamento cheio de paz. Ele transformou aquele casamento que podia ser transformado numa tristeza naquele momento, aquela festa, né, transformado numa tristeza, numa festa cheia de alegria, pelos 7 dias, né, e 7 na Bíblia completa, pela totalidade, né, vamos dizer assim, porque é isso que Deus quer. Deus quer alegria completa, Deus quer vitória completa, Deus quer paz completa, Deus quer mudança completa. Tudo que Deus quer fazer na sua vida não é pela metade, não é pouco, mais ou menos, um pouquinho, né, uma amostra, não. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra em nós é poderoso para completar. Tudo que Deus faz, Ele faz por completo, Ele faz na sua totalidade e plenitude. Então veja, para Ele poder transformar água em vinho, Maria disse ao servente, fazei tudo o que Ele vos disser. E aí complementa essa palavra, não apenas faça o que Deus diz para você fazer. Não apenas faça o que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz para você fazer, mas faça conforme a direção de Deus. Faça sem murmuração, faça sem reclamar, porque às vezes o que tem impedido as pessoas de viver aquilo que eu disse agora há pouco, o melhor de Deus, de ter isso, ter aquilo, né, da parte de Deus, não é porque ela não faz, é porque na verdade às vezes é o jeito que ela faz. Então, por exemplo, tem pessoas que oram, mas essas mesmas pessoas que oram, elas reclamam pela falta de resposta, pela demora da resposta na oração, né? Quando elas veem uma situação, elas reclamam. Tem pessoas que dizimam, ofertam, devolvem, né, fielmente o pouco, né, o muito que passa pela sua mão nos dízimos, cumprem os seus votos na casa do Senhor. Mas essa mesma pessoa que dizima, oferta, faz seus votos, ela reclama do trabalho, ela reclama da falta de dinheiro, vive murmurando, dizendo que está apertado, vive, né, reclamando, dizendo, né, que dizimou, que ofertou, né, que é fiel a Deus, mas está em dificuldade, mas está falida, mas está quebrada, que nada dá certo. Então ela faz certo de um lado, mas ela desconstrói do outro. Ela constrói algo pela fé, pela sua atitude de fé, mas ela desconstrói. É o faz e desfaz, né? É o abençoa, depois ela amaldiçoa, né? Então veja, por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ser inconstantes, mas nós devemos ser firmes.
naquilo que cremos, nas nossas atitudes. Nós precisamos, em todo o tempo, fazer tudo que o Senhor Jesus nos diz para fazermos. E ao fazermos, tem que fazer sem murmuração. Então, pelo Espírito Santo, eu digo para você, olha, você é mulher, você é marido, vai fazer seu papel com a sua esposa, de intimidade, faz sem reclamar, sem murmurar. Vai lavar para ele, vai passar, vai cozinhar, vai cuidar dele, né? Faz sem murmurar, né? Sua esposa quer algo de você, não importa o que ela peça, faz sem reclamar, faz sem murmuração. Você é filho, é filha, teu pai te mandou algo, tua mãe te deu uma direção, te pediu algo, te proibiu de algo, obedeça, sem reclamar, sem murmurar. Esse velho, porque não sei o que, é tudo eu, só sobra para mim. Faça, e faça sem reclamar, né? O patrão, né, mandou fazer algo, mandou você parar de fazer algo, mandou você acertar, corrigir, melhorar. Faz sem reclamar, faz sem murmurar, né? Acordou de manhã, tá chovendo, tá sol, tá cansado, tá mole, tá se sentindo fraco, sabe que vai ter um dia difícil, vai trabalhar sem reclamar, vai trabalhar sem murmurar. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas gostariam de ter o teu trabalho? Quantas pessoas gostariam de ter a carteira assinada? Quantas pessoas gostariam de ter um salário para receber, né, a cada 15 dias, né? Ou no dia 20, ou a cada 30 dias? Quantas pessoas gostariam, né, vamos dizer assim, de ter, né, uma vaga de trabalho na empresa, na loja, no comércio que você tem? Você é empresário, você tem loja, você tem a sua casa, você tem, né, onde você nela trabalha, da sua própria casa, você é o patrão, você é o empregador, você tem o seu comércio. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas tudo que você for fazer, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, tá difícil, porque assim eu não aguento, porque o governo vai quebrar a gente, porque a coisa tá feia, porque a coisa tá preta, perdão a expressão, né? Porque isso, porque aquilo. Para de reclamar, para de murmurar, porque a reclamação, a murmuração não vai mostrar que você é um verdadeiro filho de Deus. A murmuração não vai tornar você uma pessoa inculpável ou irrepreensível. A murmuração, a reclamação não vai transformar o momento difícil que você está vivendo em um momento favorável. A murmuração, a reclamação não vai levar Jesus, o Senhor Jesus, transformar teu marido, tua esposa, né, teu ambiente de trabalho, tua situação financeira, tua situação, né, de doença. Não vai. O que vai transformar a você, a sua vida e tudo que você tem é você fazer o que o Senhor Jesus te diz para fazer, e ao fazer, faça sem reclamação, sem murmuração. A primeira carta aos Coríntios, por exemplo, ali o apóstolo Paulo fala assim, olha, 1 Coríntios 10, né, ele fala assim, olha, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja que Paulo está usando o exemplo do povo de Israel, né, lá no passado, dizendo que eles murmuraram, dizendo que eles reclamaram. E por que eles reclamaram? Tá? Só a referência, certo? Olha, 1 Coríntios 10, 10, tá? 1 Coríntios 10, 10. Eles reclamaram, eles murmuraram. E porque eles reclamaram, murmuraram, eles muitas vezes foram tocados por doenças, tragédias aconteceram, pragas, maldições. A Bíblia fala, né, 1 Coríntios 10, 10, eles foram destruídos pelo exterminador. Exterminador, né, um espírito ali de extermínio, de morte, destruição, destruiu o povo de Deus por causa do quê? Murmuração, reclamação. Êxodo, já fala que quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, faziam 3 dias já que eles estavam andando e não encontravam água. E quando finalmente encontraram, a fonte de água era amarga, uma fonte de água chamada Mara. O que o povo fez? Porque não podia beber daquela água, já estava 3 dias com sede, aquele calor no deserto. A Bíblia diz que eles murmuraram. Enquanto eles murmuraram, sabe o que Moisés fez? Moisés orou, clamou ao Senhor. O Senhor falou, Moisés, tá vendo aquele pedaço de galho? Mostrou uma árvore, um pedaço de galho, joga na água, e a água vai se transformar em água potável, água doce. Então olha a diferença de quem crê e de quem não crê, de quem verdadeiramente está na fé e quem não está na fé. Quem não está na fé reclama, murmura de tudo.
Mas quem está na fé, quem crê, como Moisés, vai clamar a Deus e pedir uma direção. E Deus vai dar a direção. Pega esse pedaço de galho de árvore, joga na árvore. No que Moisés obedeceu, fez sem reclamar, sem murmurar, em obediência, a água amarga se tornou em água doce. Em outro texto, Êxodo 16, a Bíblia fala que toda a congregação de Israel murmurou porque eles começaram a se lembrar que tinham pão lá a comer, a se fartar no Egito, e também as carnes. E ali começaram a reclamar, a murmurar. E naquele momento, se você ler o texto lá, foi quando Deus então, ele faz chover pão do céu. Ele faz cair o maná do céu, né? Que também na Bíblia é chamado de pão dos poderosos, pão dos anjos, né? Comida dos anjos, né? Esse maná, na verdade, ele tem um significado. Quando o povo olhou para o maná, caía no chão ali, né? Eles perguntaram assim: o que é isto? Que é isto? Então maná significa, que é isto, né? Às vezes a pessoa vai falar de maná, pão, não sabe o significado, né? Mas significa que é isto. Mas veja, Deus, o mesmo povo murmurando, olha a misericórdia de Deus. Deus fez cair, né, o maná. Deus trouxe provisão, mas eu quero focar a reclamação. O povo reclamou porque não tinha água primeiro, depois reclamou porque não tinha comida, não tinha carne, não tinha pão. Em outra passagem a Bíblia fala que eles começam a se queixar, a reclamar, a lamuriar e murmurar, porque estavam com vontade de comer carne. E Deus soprou um vento lá no deserto e fez, né, vir uma enorme quantidade de codornizes, carne da melhor qualidade, carne de ave da melhor qualidade, macia, suculenta, nutritiva. E a Bíblia fala que eles não comeram, não foi um dia, não foi 3 dias, nem 7 dias, nem uma semana, nem 15 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro Deus fez aquele povo comer, né? E olha que era muita gente, mas eles estavam reclamando, gente, reclamando. Em outras passagens, por exemplo, em Êxodo 17, novamente por falta de água, a Bíblia diz que o povo começou a reclamar, queriam apedrejar Moisés, matar Moisés e Arão. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala: Moisés, pega o cajado que está na tua mão, mesmo o cajado que você fez os sinais lá na terra do Egito, e vai ter uma rocha diante de você, eu vou estar sobre aquela rocha. Você vai ferir a rocha, ele ferir a rocha, que a rocha ia dar água. Mas olha só, o povo murmurava e reclamava por tudo. E Deus está dizendo assim: olha, não murmureis como eles murmuraram, para que nós também não sejamos destruídos pelo exterminador, pelo diabo, por Satanás e seus demônios. Não murmura, não reclama. Por mais difícil da situação: pastor, mas eu estou doente, como é que eu não vou reclamar? Pastor, mas eu estou sem dinheiro. Pastor, mas meu marido faz isso. Pastor, mas meu casamento está assim. Pastor, mas a minha vida está assada. Pastor, mas eu estou passando por isso. Não murmura, não reclama. Faz o que você tem que fazer. Ore sem reclamar, busque sem reclamar, enfrenta o problema sem reclamar, vai trabalhar sem reclamar, vai pagar contas sem reclamar, vai receber seu dinheiro sem reclamar, vai, fazer o que tiver que ser feito sem reclamar, sem murmurar. Porque se você fizer tudo o que Jesus te diz para fazer e fazer sem reclamar, sem murmurações, então você pode ter certeza, a transformação de Deus vai se manifestar na sua vida, vai se manifestar na sua casa, vai se manifestar nos seus caminhos, tá bom? Olha, você vai ficar com essa palavra para abençoar você e a sua família, e nós vamos fazer a oração no nome do Senhor Jesus. Se você quiser dar uma pausa aí, como é gravado, essa pregação, pega aí um copo com água, pega aí uma peça de roupa, um documento, algo que você queira apresentar a Deus. No finalzinho da oração, nós vamos consagrar a Deus o que você tem diante de você, tá bom? Feche teus olhos, curve a sua cabeça, oremos a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença, meu Deus, nesta noite, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra chegou aos ouvidos e ao coração de homens e mulheres, pessoas que não são da fé, mas também daqueles que são da fé, daqueles que já são teus, daqueles que pertencem a Ti. E elas ouviram, Pai, que não basta ser ouvintes da Tua palavra, mas devemos nos tornar praticantes e fazer tudo que o Senhor Jesus nos disser. Porque quando nós fazemos tudo que o Senhor Jesus nos diz para fazer, nós nos tornamos, meu Pai,
sinceros filhos de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Levamos a nossa luz a brilhar diante dos homens, resplandecemos diante, meu Pai, do mundo como luzes, luzeiros que brilham, que espantam as trevas. Meu Deus, o Senhor diz que quando nós fazemos o que Jesus nos diz para fazer, aliás, tudo o que Ele nos diz para fazer, e fazemos como Paulo acrescenta pelo Espírito, sem reclamar, sem murmuração, sem contenda, sem brigas, nos tornamos, meu Pai, pessoas abençoadas, onde passaremos a ver a transformação do Senhor. Então, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, olhe para essa vida, olhe para a necessidade dessa mulher, olhe, meu Deus, para cada pessoa e transforma, Pai, transforma esse casamento, transforma, meu Pai, essa vida conjugal, transforma esse namoro, essa vida sentimental, transforma, meu Pai, num mar de rosas, transforma num relacionamento abençoado, renova, restaura, traz de volta o amor, o respeito, a fidelidade, meu Pai, o compromisso, meu Deus, o companheirismo, meu Deus, transforma esse corpo doente, esse corpo fraco, esse corpo debilitado, esse corpo tocado pelas doenças, transforma, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, transforma em um corpo sarado, um corpo cheio de saúde, forte, revigorado, renovado, transforma, meu Pai, esse corpo, meu Deus, em nome de Jesus, em um poço de saúde. Pai, transforma essa situação financeira, material, profissional. Abre, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, o Senhor que é o Deus da prosperidade, o Deus que deseja a nossa prosperidade, o Deus que nos dá força para adquirir riqueza, o Deus que é o Senhor e nosso pastor e nada nos faltará, que deseja o melhor para o teu povo. Abre as portas que estão fechadas, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Traz prosperidade, traz crescimento financeiro, aumenta as vendas nesse comércio, a clientela, Pai, no nome de Jesus, leva essa pessoa a ter um aumento de salário, a sua promoção, transforma, Pai, essa situação de miséria em riqueza, de, meu Pai, pobreza em prosperidade, transforma essa situação de falta de coisa em, meu Deus, uma situação de não falte nada, onde ela tem até para emprestar, tenha para sobejar, nunca tomar emprestado, nunca ter que mendigar nada. Ó, meu Deus, transforma, Pai, transforma esse homem, essa mulher, transforma, meu Deus, essas vidas em vidas cheias de paz, transforma essas vidas em vidas cheias de alegria, de vitórias, transforma essas vidas, meu Deus, em pessoas, meu Pai, que verdadeiramente sejam inculpáveis, sinceros filhos de Deus, meu Pai, irrepreensíveis, que façam tudo o que o Senhor diz, e ao fazer, fazem sem reclamação e murmuração. Assim, Pai, eu recebo todos eles abençoados. Declaro abençoado esse copo com água, declaro abençoada essa peça de roupa, essa vestimenta, meu Deus, essa fronha de travesseiro, esse cobertor, esse lençol, essa peça íntima, meu Deus, declaro abençoado esses papéis, meu Deus, da causa trabalhista, esses papéis, meu Deus, a carteira de trabalho, meu Deus, a entrada na aposentadoria, o contrato, meu Deus, né, da casa, do apartamento, na compra do carro, eu declaro abençoado tudo que essa pessoa te apresenta, e assim te agradecemos. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, que você fique com essa palavra, e Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e podendo, né, eu sei que isso é possível, compartilhe aí, né, essa pregação com muitas outras pessoas, e eu tenho certeza, tá, que elas também vão entender que quando nós fazemos tudo o que o Senhor Jesus nos diz, e fazendo sem murmurar, é aí que somos verdadeiramente abençoados com a transformação que só Ele, o Senhor Jesus, pode, é capaz e deseja fazer na vida de todos aqueles que creem nele e obedecem a Ele. Forte abraço, Deus te abençoe.